Boa tarde a todos. A gente vai estar dentro de alguns minutos. Eu peço, por favor, para todo mundo colocar o seu microfone no mudo, para a gente não atrapalhar o andamento do webinar. Obrigada. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar, mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha de Comércio. Eu sou Mário Mendonça, sou presidente do Grupo de Logística da Câmara Alemã do Rio de Janeiro, e sou do Conselho Consultivo também da Câmara, e tenho muita satisfação em recebê-los no Grupo de Logística. Nós temos um Grupo de Logística muito atuante, que tem sempre lutado para trazer as aflições aí de empresários, executivos, e até com a ajuda da academia. Nós temos um grande prazer em receber. Nós temos hoje, podemos ter uma audiência acima de 160 pessoas, que é super interessante para a gente, certamente interessados no tema, que é um tema que traz sempre muitos questionamentos. A gente vai procurar, nesse tema de hoje específico, que está sempre conectado, tudo que se faz hoje acaba muito conectado com a questão do Covid, da pandemia. A gente não vai fugir disso, naturalmente, mas quer dar uma conotação mais otimista mesmo, de resgate. Todos sabemos que o momento é super difícil, mas queremos compartilhar ideias para ajudar nesse movimento de saída. A gente quer falar mais até sobre movimento de saída, logística, porto, aeroporto, toda a logística integrada, sempre importantíssimos para esse movimento. É uma pergunta que sempre surge, né? Por que insistir no tema em momentos tão difíceis? A gente insistir no tema quando temos colapso de demanda, temos tendências ainda que muito nos aflige, mas eu acho que é desafiar mesmo, né? É desafiar os profissionais na criatividade, e procurar a busca de alternativas, né? Nós temos questões que a gente sempre abordou na Câmara Alemã, que hoje, se possível, a gente gostaria de evitar, que são gargalos logísticos, marco regulatório, segurança jurídica, né? Interlocução com o governo, guerra fiscal, estoque de infraestrutura. A gente sabe que tudo isso, índice de competitividade, a gente sabe que tudo isso marca muito as questões da logística, mas hoje a gente queria ser mais otimista com um grupo diferente aqui, que vai ser representado em portos, aeroportos e portos. E aí a gente tem um grupo super eclético hoje, bacana, com vários representantes de setores diferentes. Temos o Porto do Açu, João. Temos a Arme Logística com o Gustavo Lopes, que é diretor. Temos a Interfreight com Leonardo Schmidt. E o Rodrigo Vasconcelos, que é o diretor-geral do aeroporto de Cabo Frio. O João estava no último aqui, por isso eu perdi o nome dele, João Paulo Braz, é diretor de terminais e logística do Porto de Açu. E aí a gente vai colocar esse pessoal para falar. A dinâmica que a gente vai ter, eles vão falar um pouquinho inicialmente a percepção deles, apresentando as empresas e a percepção deles, naturalmente, desse momento. E, em algum momento, nossa colega Mayra, depois que a gente fizer a primeira pergunta para todos, nossa colega Mayra vai se encarregar de receber perguntas. Mayra, por favor, você me ajude dizendo como é que o pessoal faz para fazer as perguntas. Eu acho que é um critério bem tradicional nesse novo normal, né? Mas aí é bom você dar uma explicação para as pessoas que estão nos vendo agora nesse webinar. Claro, durante o webinar inteiro o chat vai estar aberto, eu vou ficar de olho para receber as perguntas e passar para os palestrantes no momento devido. Tá. Ótimo, então. Gente, boas-vindas aos nossos palestrantes.
quero começar inicialmente com o Pôr do Açu. Vai ter um critério um pouco diferente, vai ter uma apresentação que é um negócio que todos sabemos que desperta muita curiosidade a todos, né? E muito empenhado. O Pôr do Açu, eu acho que tem uma atitude super exemplar na luta, na busca de não desistir nunca e sempre buscar alternativas. É um modelo que no Brasil não é tão consolidado e eles fazem um trabalho que eu reputo como sendo super interessante para todos. O Rio de Janeiro, com essas aflições que a gente tem, né, com as questões do esgotamento fiscal, né, todos sabemos que por que falar aqui em oportunidades num momento como esse, que a gente tem o esgotamento fiscal do Estado, mas tem gente corajosa e tem gente com confiança, até porque desistir não é uma boa opção, né? Sentar e chorar não é uma boa opção, né? Vamos ter que continuar lutando e buscar esses bons exemplos. João, a palavra é sua. Muito obrigado, Mário. É um prazer estar aqui com meus colegas aqui para debater um pouco sobre a logística e sobre a infraestrutura do Rio de Janeiro. Como você falou, o Porto ele está num período de investimento, de construção, e o investimento no Porto não é um investimento de curto prazo, né? Então, quando a gente olha para o universo de investimento de um porto, a gente está falando de décadas e não de anos, né? Então, a gente tem que passar um pouco não por cima, mas a gente olha para essa crise que a gente está passando do Covid com relativa calma, porque sabe que o nosso tiro não é um tiro curto, é um tiro realmente longo. Tá? O que eu queria fazer aqui agora, eu vou mostrar aqui, dividir uma apresentação com vocês, para contextualizar um pouco os diferentes projetos do Porto, que tem muito negócio acontecendo dentro do Pôr do Açu, e eu acho que para dar, digamos assim, contextualizar a discussão de hoje, acho que é um bom começo, né? Vamos lá. Primeiramente, acho que um jeito bom de falar do Porto é no contexto de hubs. Tá? A gente pensa muito em como expressar o desenvolvimento do Porto, todos os negócios que estão sendo desenvolvidos dentro do Porto, da melhor forma. E esse conceito de hubs é um jeito muito claro da gente explicar isso. Hoje, a gente tem alguns negócios principais dentro do Porto, alguns hubs sendo desenvolvidos. Um deles é o hub de gás e energia, onde a gente tem aí o maior parque termoelétrico da América Latina sendo desenvolvido, a GNA. A GNA 1 já em fase aí de comissionamento, que vai produzir aí 1,3 gigawatts inicialmente, e aí com a GNA 2 a gente está falando de 3 gigawatts de potência, né? O parque termoelétrico como um todo vai ter capacidade aí para abastecer 14 milhões de residências, então é realmente um projeto gigantesco. E com o gás chegando, aí você tem outros negócios sendo desenvolvidos a partir daí. Você tem também o hub de óleo. Você tem ali a foto do transbordo de óleo de petróleo cru, né, que é feito ali no terminal da Supetróleo, que já é responsável por 25% das exportações de petróleo no país. Então já tem um tamanho bastante considerável, está em franca expansão. Acho que, juntamente do hub de minério, que é liderado pela Ferroport, que são as duas empresas instaladas no Terminal 1 do Porto, são os dois negócios aí mais desenvolvidos, mais maduros do Porto. O hub de minério, que a Ferroport já produz mais de 23 milhões de toneladas aí no último ano, de minério de ferro, tem o maior minério-duto do mundo, conectando Minas Gerais ao Porto, são 534 quilômetros, se não me engano, de extensão. Você tem um hub de logística e serviços, você tem toda a indústria ali no T2 de prestação de serviço para a indústria de óleo e gás em funcionamento, você tem fábricas de flexíveis, você tem a maior base de apoio marítimo do mundo, e você tem o T-Multi também, que é um terminal multicarga, que serve muito para atender os clientes do Porto e também os clientes da região, né? E a gente tem o hub industrial, que tem também, como eu mencionei, do hub de logística e serviços, da parte de petróleo e gás. Você tem hoje 2 fábricas de flexíveis e você tem a intenção agora de começar a desenvolver mais a parte industrial, mais a retroárea, né, do Porto,
que tem dimensões realmente gigantescas. Só para dar uma ideia aí dos negócios que a gente tem hoje no Porto, como eu mencionei, a gente tem alguns parceiros. A gente tem o Porto de Antuérpia, que é também um acionista do Porto do Açu. O Porto do Açu é uma JV entre a Prumo e o Porto de Antuérpia, e isso é importantíssimo para o compartilhamento de conhecimento, especialmente desenvolvimento portuário, né? Antuérpia é o segundo maior porto da Europa, tem aí mais de 500 anos de existência, é um porto que realmente está bastante avançado e a gente absorve muito da experiência deles para conseguir desenvolver o Porto do Açu de forma sustentável e o mais rápido e eficiente possível, né? E, além disso, a gente tem outras parcerias com portos de primeira linha, como o Porto de Houston e o Porto de Guangzhou. Além disso, a gente tem aqui na parte direita alguns clientes que já estão instalados no porto, algumas empresas. Hoje são 14 empresas instaladas no porto. A Shuest tem no Porto do Açu a maior base de apoio offshore do mundo, 1 quilômetro de cais, extremamente avançada, com pontes rolantes, que realmente dá um diferencial na questão de serviço para o porto. A Tecnip FMC e a NOV têm suas fábricas de flexíveis instaladas no porto para atender ali a indústria de offshore. É importante mencionar que o porto tem esse DNA do óleo e gás pela questão geográfica também, está bem em frente ali à Bacia de Campos, então ajuda muito nesse desenvolvimento da indústria de óleo e gás. Como eu mencionei, a Ferroport, que aí movimentou um recorde de 2,4 milhões de toneladas em um mês, há 2 meses atrás, e a Supetróleo, que está também em franca expansão e hoje é responsável por 25% das exportações brasileiras de petróleo, né? E, além disso, a GNA, como é o parque termoelétrico da América Latina. Alguns dados importantes, se você for comparar o Porto do Açu com os portos organizados do Brasil, ele já é o terceiro porto em movimentação de carga, então perdendo só para Santos e Paranaguá. É um porto bastante novo, né? Ele começou a operar aí em 2014, mas dá para ver que ele já está num crescimento contínuo, um crescimento muito vertiginoso. Esse porto tem 90 quilômetros quadrados de retroárea, equivalente ao município de Vitória, no Espírito Santo, só para dar uma ideia de tamanho, né? Para a instalação de indústria, principalmente, né? Então, essa retroárea que a gente está tentando desenvolver, é importante mencionar que essa fase que a gente está agora, a gente passou por uma primeira fase que era muito focada em desenvolvimento de infraestrutura básica. A gente investiu 13 bilhões de reais nessa primeira fase do porto e agora está numa fase de desenvolver aí e atrair novas indústrias, né? São 17 quilômetros de cais. Hoje em dia, a ocupação ainda está na faixa de 50%, então você pode ver que tem bastante área molhada ainda para ser desenvolvida e bastante para crescer. São 10 tupes em funcionamento, 2 terminais de uso privativo. É 1/3 dos 33 tupes que existem no Rio de Janeiro, então você vê que a gente já tem, olhando para a logística do Rio, já tem um tamanho também bastante considerável. O VTS, a gente foi o primeiro a implantar o VTS, o Vessel Traffic System, no Brasil. Então, não só isso, como sinalizações marítimas de ponta, mostra muito o nosso comprometimento com a segurança da navegação, né? Então, essa parte de segurança da navegação para a gente é fundamental e o VTS mostra isso. E, por último, a questão da Caruara. A gente tem 40 quilômetros quadrados de reserva ambiental, que é a maior reserva privada do estado do Rio de Janeiro e a maior reserva de restinga do país. E agora, entrando um pouco mais, então esses foram os dados gerais do porto, né, só para vocês terem uma ideia dos negócios que a gente tem. E aí o foco maior aqui é falar da conectividade. Então, como o porto se conecta com o restante do estado e do país. Então, a gente tem alguns projetos extremamente relevantes para o porto. Esses 2 primeiros são projetos mais de longo prazo, então você tem a EF-118, a ferrovia que vai ligar o Rio de Janeiro ao Espírito Santo. Ultimamente, nos últimos meses, né, nas últimas semanas, mais precisamente, tem tido bastante notícias sobre a EF-18, sobre a possível
prorrogação antecipada da FVM, em contrapartida da Vale seria a construção do trecho entre Cariacica e Ubu, da F-118, que traria a ferrovia aí a 120, 130 quilômetros do Porto do Açu. Acho que até tem deixa eu ver aqui, acho que tem um mapa. Tem até aqui, dá para ver melhor no mapa, a F-118 aqui, conectando o Rio de Janeiro a Vitória. O primeiro trecho que a gente está falando, que tem estado na mídia, traria aí do norte para o sul, um pouco mais para próximo do Porto do Açu, a 120, 130 quilômetros, e essa ferrovia ligaria aí a FCA e ao restante da malha ferroviária nacional, e para os planos de longo prazo do Porto é fundamental. A gente está olhando aí para essa ferrovia operacional, a gente espera lá para 2027, 2028. E a gente tem também outro projeto estruturante para o Porto, é a RJ 244, esse trecho de rodovia aqui estadual, que vai conectar o Porto do Açu à BR-101. São 43 quilômetros de rodovia. Hoje a gente não tem nenhum problema de acesso ao porto, a gente está numa área que não é muito povoada, não há muito problema de acesso, mas com o crescimento do porto, isso definitivamente vai ser um gargalo, e também vai ser muito importante ali para a região, para o Distrito Industrial de São João da Barra e para a cidade de Campos, que não vão ter o trânsito de caminhões passando pelos seus municípios, vão ter uma saída muito mais fácil, sem prejudicar muito ali os dois municípios, né? Ponto importante é do aeroporto de Cabo Frio, o Rodrigo vai falar depois um pouco mais aí do aeroporto especificamente, mas a gente trabalha juntamente para oferecer soluções logísticas integradas com o aeroporto, principalmente para os clientes de óleo e gás ali do Porto do Açu, e além disso eles também estão em fase final de construção do Aeródromo Norte Fluminense, um heliporto focado aí para atender a indústria offshore, ali a Bacia de Campos, com 20 posições, mais de 200 mil metros quadrados, capacidade e previsão para atender mais ou menos 30 mil passageiros por mês. Então, é um heliporto de primeira linha que também melhora bastante a conectividade do porto. E, por último, a gente tem o transporte marítimo. Até agora, até esse mês, a gente não tinha nenhum serviço de container ligando o porto, o que obviamente não é o ideal, principalmente considerando a região, então as empresas de médio porte da região do Norte Fluminense, sul do Espírito Santo, e também para os próprios clientes do porto, que tem uma grande quantidade de mercadoria indo e voltando, que precisam de um acesso, digamos assim, mais tailor-made, né, de menor escala, que é a questão do container. Porque até hoje a gente tinha só a questão da importação e exportação de granel, que aí você atende a grande indústria e não necessariamente os pequenos ou menores embarcadores. Então, esse serviço de curta distância vai conectar o Rio ao Sul de forma quinzenal, mas eu vou mencionar um pouco mais sobre esse serviço na frente. Agora, só mostrando aí os terminais, esses são os terminais, os 10 tubos em funcionamento hoje no Porto do Açu. Eu já mencionei aí grande parte deles, mas eu queria, na verdade, falar um pouco mais do último deles, que é o Temult, que é um TUP que é operado pela própria Porto do Açu, tá? Então, os outros terminais são operados por empresas que estão instaladas no porto, e o Temult é um terminal que é operado, o terminal multicarga, que é operado pelo próprio Porto do Açu. Por que é importante falar desse terminal especificamente? Que a gente está trabalhando novas formas de conectividade usando o terminal multicarga, que é um terminal com 500 metros de cais, são 3 metros de calado. Ele faz hoje principalmente granéis sólidos, coque, carvão, bauxita, agora fertilizante, então é principalmente granéis sólidos e carga de projeto. Então, quando você olha a obra da GNA, e esse é um dos principais motivos para a gente ter esse terminal, porque você olha uma obra do tamanho de uma GNA ou de uma refinaria da Oil Group, por exemplo, que será instalada em breve, já foi anunciada, é muito mais fácil importar os equipamentos pelo Temult do que ter que usar um terminal um pouco mais afastado, fazer transporte rodoviário. Então, isso dá uma melhora muito grande, uma competitividade muito maior para as empresas se instalarem dentro do porto. Então, para a gente é muito importante
ter essa capacidade de lidar com carga de projeto. A gente já faz isso basicamente desde a criação do Temult. São mais de 180 mil metros quadrados de área fandegada, tem 2 MH6 aí de 100 toneladas, o equipamento de caixa, com capacidade máxima de içamento de 180 toneladas. Hoje, como eu mencionei, não há grandes problemas de acesso à rodovia, e é importante que o porto, o terminal, também faz o transporte porta a porta, se necessário, para atender o cliente. E aí a solução logística que eu tinha mencionado é um comboio oceânico no Porto do Açu, vai ser operado pela Norsul. A gente começou com essa parceria final do ano passado, há muita sinergia entre as duas empresas, os valores são muito próximos, eles têm um foco em sustentabilidade muito grande. Um ponto importante, esse serviço, além do transporte marítimo, já queimar 30% a menos, emitir 30% a menos de CO2 comparado com o transporte rodoviário proporcionalmente, a Norsul ainda tem um projeto que eles neutralizam o restante das emissões de carbono dos navios, do serviço dela, um programa de reinvestimento, reflorestamento, que é bastante interessante, bem em linha com o que o Porto faz, para o ar. O serviço ele nasce quinzenal, tanto para container quanto para carga de projeto, conectando só o Rio ao Açu, então é um serviço de pequeno porte, justamente para atender a região, com capacidade para 350 unidades, 350 containers. E a gente espera, esse trânsito aí entre o Rio e o Açu é um trânsito de apenas 18 horas, então a gente tem capacidade para começar o serviço quinzenal, mas a ideia é que em alguns meses, 2, 3 meses, a gente passe o serviço para semanal, e a gente tem capacidade ou de adicionar novos portos na rotação, ou de transformar o serviço até 2 vezes por semana, chamando o porto. Tá? Então a gente tem bastante expectativa, está sendo muito bem recebido, e a gente vai ter o primeiro navio muito em breve aí, saindo do Porto do Açu. Alguns serviços adicionais que vão ser possibilitados com esse serviço da Norsul, que vão gerar mais negócio para o porto, é a parte de transporte, obviamente, a parte de transporte rodoviário porta a porta, a parte de aluguel de área. Então, hoje o porto tem bastante área disponível para aluguel, e para dar suporte ao serviço, vai haver necessidade, por exemplo, de se instalar um terminal de container vazio, um depot. Então, a gente tem área para isso, tem interesse em trazer essas empresas, e isso vai gerar mais negócio para a região. Além disso, a gente faz estufagem de carga, armazenagem de carga de projeto, tem projeto de armazém geral, armazenagem de container, desestufar carga. Então, tem todo um leque de serviços que vai ser oferecido juntamente com esse serviço de cabotagem, que vai possibilitar tanto a exportação saindo da área ali de Campos, do sul do estado do Espírito Santo, a indústria da rocha, o café do oeste do Espírito Santo. Então, tem muitas possibilidades na exportação e na importação também, mas principalmente para a indústria de óleo e gás. E uma outra solução logística que a gente está implementando, na verdade acabou de inaugurar o armazém, é esse armazém para armazém coberto, também instalado no Temult, no terminal multicarga, com capacidade para 5.600 metros quadrados, capacidade até 25 mil toneladas, dependendo da densidade do produto, claro. Ele fica, como você dá para ver pela foto, ele fica bem próximo da água, bem próximo do berço. A gente está falando aqui uma prancha de 10 mil toneladas por dia, mas a gente está falando aí bastante conservador. Eu acho que a gente pode fazer aí 15, 18 mil toneladas sem grandes problemas. A gente faz mais do que isso hoje com carvão, com coque, então acho que não teria grandes problemas. E um ponto importante que é um terminal que não tem fila, né? Então a gente não tem fila para atracação. A estrutura do terminal permite um navio atracado por vez, então a gente não prevê que haja fila no médio prazo, e isso é um diferencial, principalmente para a indústria de fertilizantes. Tá? Esse armazém nasceu muito pela demanda da indústria de fertilizante, porque no pico de importação eles têm muita dificuldade com os portos da região sudeste, e essa é uma ótima alternativa para que eles não tenham grandes problemas e consigam trazer sua produção sem atrasos. Né? Além do fertilizante como carga principal, a gente também está olhando outros granéis sólidos que
que são possibilitados aí com armazém. Aí, só mencionando rapidamente algumas parcerias que a gente tem com empresas alemãs, que eu acho que é muito importante mencionar aqui nesse fórum, com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. A GNA, né, é uma JV entre a BP, Prum e Siemens. Então, Siemens é empresa alemã, como eu mencionei, o maior parque termoelétrico da América Latina, extremamente relevante para o desenvolvimento da região sudeste. A Supetróleo também é uma JV entre a Prum e a Oil Tanking, também uma empresa alemã, que, como eu falei, essa é a empresa aí mais madura e que tem maior plano de expansão, eu acho, dentro do complexo portuário do Açu, né? Então, já movimentando 25% do petróleo exportado no Brasil. Esse foi o projeto, foi um projeto interessante aí de trazer as cargas da construção da GNA, foi o que eu mencionei antes, que toda a carga veio através do Temult. Essa é uma foto do navio da BBC, que importou aí uma carga específica vindo da Alemanha, que embarcou em Antuérpia para a construção da GNA 1 e desembarcou aqui no Açu com grande quantidade de carga de projeto para Siemens, né? Então, você vê o grande envolvimento das empresas alemãs no Porto do Açu. E, por último, não menos importante, eu queria deixar com vocês aqui o Açu Experience. Esse é um tour virtual pelo Porto do Açu, está disponível no YouTube. É um videozinho rápido, é um filme rápido, que vocês já vão ter uma noção muito boa do Porto, né? Que, falando aqui, é um pouco difícil. Eu deixei no mudo aqui. Do Porto. Mas, se vocês tiverem curiosidade, eu realmente recomendo que entrem lá, visitem, que vocês vão ter uma noção muito boa das dimensões do Porto do Açu. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu estou aqui disponível, aberto para responder perguntas, participar do debate. Eu deixo aí o Mário coordenando daqui para frente. Obrigado. Apresentei, acho que deixei de apresentar adequadamente o Leonardo. O Leonardo Schmidt também está com a gente, da Interfreight. O Leonardo é Head Commercial e Customs Clearance. Daqui a pouquinho nós teremos o Leonardo. Na sequência, vamos ter primeiro o aeroporto de Cabo Frio e depois o Leonardo. Primeiro o Rodrigo e depois o Leonardo. Em relação ao João, eu vou usar um critério um pouquinho diferente, João, e fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu acho que ela é muito geral em relação ao Porto do Açu. Existe, assim, não só para o pessoal técnico, pessoal do segmento de logística, mas tem sempre a pergunta: o Porto está dando certo? As coisas estão andando bem? As estratégias têm sido seguidas conforme planejadas? Ou nós estamos com estratégias como plano de contingência e por alternativas, fazendo alternativas para ocupar o espaço, que é lindo, maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecer o Porto, eu fui lá e visitei, e eu acho que é muito bonito, muito bacana, um projeto sensacional, mas eu acho que isso, dentro da comunidade, não da comunidade de lá, mas dentro da sociedade, existe sempre a dúvida se o Porto realmente está dando certo, se tem muitos passos a seguir, se a capacidade ociosa é muito grande, é inesperada, e também como é que vocês vão resolver a logística rodoviária. Eu queria deixar essa pergunta e depois a gente segue com as outras apresentações. Tá bom, Mário. Não, obrigado pela pergunta, é bastante pertinente. O Porto, quando você olha o tamanho do Porto, né, as dimensões do Porto, até assusta um pouco, né, que tem muita coisa a ser desenvolvida ainda e muita coisa em desenvolvimento. Como eu disse, o Porto é bastante recente. A gente está falando aí de 2014, são 6 anos de existência, e tudo isso que vocês viram aí já está em funcionamento. O desenvolvimento do Porto está bastante de acordo com o que é previsto no nosso plano diretor. Tá? Ou seja, a gente está desenvolvendo de acordo com o esperado, mas, como vocês podem ver, é um desenvolvimento de longo prazo. Então, a gente ainda tem bastante área a ser desenvolvida, e claro que a gente tem uma atenção especial com todos os ajustes do mercado. E esse é um grande diferencial do Porto do Açu, que é o maior complexo porto-indústria aqui do Brasil, né? É que a gente tem aí uma certa flexibilidade para ajustar o plano diretor de acordo com
com o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da economia. Então, você tem uma certa flexibilidade para ir ajustando o plano diretor de acordo com o desenvolvimento do país, né? O que não é muito comum quando você fala de porto. Tá? Então, essa é uma grande vantagem e realmente a gente está andando de acordo com o que era o planejado. Sempre é bom. Eu sempre queria andar mais rápido, né? Então, se pudesse ocupar aqueles 90 km² de um dia para o outro, estaria ótimo, mas está bastante de acordo com o esperado. Até, acho que um detalhe importante é que a crise, por exemplo, essa crise grave do Covid, que eu nem mencionei durante a apresentação, o porto continua 100% operacional, né, como atividade essencial, mas também, além disso, a gente continua, alguns dos negócios instalados no porto, como eu mencionei, continuam crescendo mesmo durante a crise. Caso da Ferroporte, caso da Supetróleo, a queda em termos de volume, por exemplo, no óleo e gás foi menor do que o esperado. Então, o impacto de uma crise que a gente achou que ia ser até muito mais grave, também não está sendo tão ruim quanto a gente previa. Tá? Então, hoje a gente está com, em termos de também importância ali para o Norte Fluminense, a gente tem 7.000 pessoas trabalhando ali no Porto do Açu, disso 70% mais ou menos de pessoas da região, que para a gente é extremamente importante. Dou o exemplo do Temult, onde é tudo mão de obra própria, né, carteira assinada, a gente não tem órgão, e todos foram meio que desenvolvidos desde a base para crescer dentro do terminal. Então, isso também é um ponto de muito orgulho para a gente, é um sinal de que está dando certo, não só para os acionistas, mas também para a região. E o transporte rodoviário e a Isso. conexão por rodovias, como é que vocês vão resolver? A conexão por rodovia, ela hoje não é um grande problema, porque a gente está numa área que é relativamente desabitada, pouco habitada, né? Desabitada é um pouco demais, tem bastante gente morando ali. Mas a gente precisa da RJ 244 implementada, né? Então, isso a gente sabe que daqui a alguns anos vai haver um gargalo. Então, a gente já está, o governo do Estado, ciente disso, já está aí com a RJ 244 em fase de audiência pública. A gente espera que o edital seja lançado no primeiro trimestre do ano que vem para a construção desses 43 quilômetros de rodovia Greenfield, conectando Porto do Açu à BR-101. Isso é fundamental para o desenvolvimento de médio e longo prazo do porto. Então, é um ponto extremamente relevante. Obrigado, João. Resposta Nada. boa, ótimo. Valeu, obrigado. Nada. Bom, vamos ver um pouquinho agora o que tem o Rodrigo Vasconcelos, que é o diretor-geral do Aeroporto de Cabo Frio. Também aproveita na hora de falar, Rodrigo, por favor, e já diz para a gente se está dando certo também, se é uma luta assim, de muitos anos também, como do Porto e do Porto do Açu. E existe também a mesma pergunta, para eu não repetir para você, já vou fazer antecipadamente. Sempre surge aquela ideia, se o aeroporto que surgiu com uma determinada estratégia, se ele está seguindo a estratégia, e se vocês estão satisfeitos e acreditando em novas oportunidades agora, depois dessa retomada que certamente todos aqui teremos. Obrigado, Mário. Queria te agradecer pelo convite, a Maíra e a Câmara Alemã, parabenizar o João pela brilhante apresentação aí e agradecer pelas citações e pela parceria. O Porto do Açu deu tão certo que antes o projeto era ser um hub logístico e ele virou um hub de hubs, né? Agora tem um monte de hub dentro do hub, então ele virou um projeto incrível, né? Como está sendo incrível esse webinar aqui, nós já temos cerca de 100 pessoas e um monte de gente querida que eu faço questão de mencionar: a Clarice, o mestre Ismar, Ricardo Zedo, Mário Ortiz, maior influencer digital do óleo e gás, o Aloysio, o Jimmy, tem um monte de amigo querido, o Alexandre Gula, um monte de gente querida e parceiros do Aeroporto de Cabo Frio aqui, que está prestigiando a gente nesse webinar.
Bom, eu assumi a direção-geral do aeroporto de Cabo Frio há 4 meses e uma das motivações principais foi a paixão com que eu vi o Conselho Administrativo falando do aeroporto. Então, já respondendo a tua primeira pergunta, Mário, quando eu ouvi o doutor Murilo falando sobre a história do aeroporto, que ele tinha sido fundado para ser um aeroporto de acesso para turista, e logo no ano que ele entrou em operação veio a catástrofe das Torres Gêmeas, praticamente dissolvendo o mercado de aviação global por alguns meses, e ouvindo o doutor Murilo por alguns minutos contando a história apaixonante do aeroporto de Cabo Frio, eu fiquei apaixonado pelo projeto, porque é uma história de superação, de resiliência e de adaptação, né? E, inclusive, esse é o tema da gente aqui, né? A gente falando de tempos de Covid e como que isso pode ser traduzido em transformar o Rio de Janeiro num hub de negócios, mesmo diante disso tudo, né? Então, eu separei 4 pontos que fizeram do aeroporto de Cabo Frio o que ele é hoje. O primeiro ponto do aeroporto de Cabo Frio é não depender do governo. Eu acho que as empresas hoje elas precisam ter essa consciência de que a gente não pode depender dos órgãos governamentais, e a gente, se quiser fazer alguma coisa acontecer, a gente tem que ir lá e fazer. E se os órgãos governamentais puderem não atrapalhar, já é uma grande ajuda. Então, a gente tem trabalhado juntos, mas alguns órgãos são realmente muito, muito proativos e são muito competentes, mas não dá para você contar que o governo vai fazer, especialmente no momento de crise política, troca presidente, afasta presidente, volta presidente, governador em xeque, né? Então, você tem um monte de questões políticas a você avaliar, então você não pode contar com a estrutura do governo, embora algumas sejam bem interessantes. E outro ponto importante do aeroporto de Cabo Frio foi a sua adaptabilidade, né? Adaptabilidade aos momentos. Então, primeiro momento de crise foi a Torre Gêmea. Então, a gente teve que adaptar e transformar o aeroporto, que antes era para ter uma leitura de turismo, para uma leitura de carga, mas a pista era pequena. E aí teve-se que ter o terceiro ponto, que é a coragem. Os acionistas do aeroporto de Cabo Frio são extremamente corajosos, gente muito séria, e eu fiquei fascinado com essa coragem deles, de bancar um investimento desse porte, de transformar uma pista de 1.600 metros para uma pista de 2.550 metros, segunda maior pista do Rio de Janeiro, capaz de receber praticamente qualquer aeronave de carga. A gente tem recebido os grandiosos Antonovs, recentemente recebemos um 787 Dreamliner da Boeing, enorme, repleto de cargas da Covid, e isso trouxe para Cabo Frio a capacidade de ser uma porta de entrada para o país. Como o segundo aeroporto internacional do Rio de Janeiro, virou uma grande porta de entrada. E essa coragem dos nossos acionistas fez com que, por exemplo, se investisse num voo semanal com a Latam. Toda segunda-feira vem um voo Miami-Cabo Frio, trazendo cargas, boa parte da área de saúde, boa parte na área de óleo e gás, mas tem aumentado também a área de eletrônicos e outros tipos de cargas. Então, foi uma coragem, uma audácia da empresa de chegar para a Latam e falar assim, eu vou pagar e você paga uma parte do custo, eu pago uma parte do custo e a gente vai bancar esse voo que durante algum tempo deu prejuízo e hoje tem sido uma garantia para os nossos clientes, que toda segunda-feira vem um voo direto Miami, Cabo Frio, com cargas, para atender especialmente a região sudeste, né? E falando ainda da adaptabilidade, uma das coisas que eu falo das minhas classes, eu dou aula numa grande instituição de ensino de executivos, e uma das coisas que eu falo para os meus alunos e falo lá na empresa é que a gente tem que estar pronto para as catástrofes. Infelizmente, elas são inevitáveis, então, e a gente tem que se adaptar. Se você fizer um timeline de eventos catastróficos com impacto global desde 2001, você vai ficar impressionado.
né? Então, você tem Torres Gêmeas, você tem o tsunami, e Katrina, e Fukushima, e aquele vulcão da Islândia, que o nome é impronunciável. Você vai juntando isso, daqui a pouco você percebe que a cada 3 anos você tem algum evento de catástrofe global, sem contar o grande crash do óleo e gás em 2015, e agora o outro crash de óleo e gás esse ano por conta do Covid, né? Seria um crash, vamos dizer assim, também um pouco que como consequência da Covid. Então, a gente teve que se adaptar, o aeroporto teve que se adaptar, né? E essa adaptabilidade e flexibilidade fez da gente um case de sucesso na área de logística. Tem um slidezinho aqui que eu vou compartilhar só para ajudar a ilustrar como que isso funciona na prática. O aeroporto, normalmente, qualquer aeroporto é visto como uma estrutura passiva, né? Cujo principal objetivo é receber os voos do mundo inteiro ou do país, né? E o que a gente teve que fazer no aeroporto de Cabo Frio para isso deixar de ser nosso fator limitante? Transformar nessa estrutura. Adotamos uma metodologia, um pensamento de negócio chamado International Logistics Center e transformamos a estrutura passiva do aeroporto numa estrutura ativa de logística. E, naturalmente, nós fomos buscando, dentre os melhores players do mercado, os parceiros que pudessem se encaixar nessa cadeia logística que a gente está construindo. Então, por exemplo, chegam cargas do Porto do Açu, e a gente precisa de uma parceria. Tem coisas, por exemplo, que o João vai enfrentar daqui a pouco na termoelétrica lá. Algumas peças vão ter que vir com urgência, não vai dar para vir pelo porto, vai ter que vir pelo aeroporto. Espero que seja pelo aeroporto de Cabo Frio, João, não me decepcione. Algumas questões que foram sendo construídas dessa parceria com o Porto do Açu para expandir a nossa operação e ela ficar multimodal, agora é terra, ar e mar, né? A parte de alfandegamento, a gente construiu um armazém geral por conta de empresas que começaram a, infelizmente, reduzir suas operações no Brasil, e aqui eu já vou dar um spoiler, Mário, se você me permite, né, de um produto que a gente vai lançar recentemente, que é o Business Park. Já vou dar um spoiler aqui, com a Câmara alemã, que é uma solução, por exemplo, para as empresas que reduziram seus investimentos ou suas operações no Brasil nos últimos anos e querem voltar a operar aqui, mas não querem investir em ativos fixos, né? Então, a gente tem escritório, galpão, armazém geral, toda a estrutura para poder receber uma empresa com custos apenas variáveis. Você não tem quase nenhum custo fixo nesse processo. E isso é um outro elemento muito importante desse período. Para a gente transformar o Rio de Janeiro num hub logístico, numa porta de entrada para o Brasil, a gente precisa ser flexível e passar essa flexibilidade para o cliente. Então, eu tenho hoje uma série de clientes se estabelecendo no aeroporto de Cabo Frio, instalando mini escritórios lá com 1 ou 2 pessoas, usando o nosso armazém geral para armazenar suas cargas importadas, né? E dali a gente entrega direto para o cliente, Petrobras ou outro que seja. Então, a gente tem sido esse parceiro. E se tiver uma crise, uma catástrofe de novo e cair a operação, esse cliente pode simplesmente dar um shutdown na operação, interromper, e aí ele não fica com aquele custo fixo de ter uma base, um galpão, uma estrutura e tudo mais. Então, a gente se adaptou e está oferecendo para o mercado uma coisa, especialmente para empresas dos Estados Unidos e do Reino Unido e da Alemanha, né, que são as 3 principais câmaras que têm apoiado a gente aí nesse processo. Então, a gente migrou para um modelo de fazer além. Hoje, a gente recebe a carga para óleo e gás e a gente já coloca numa carreta e já entrega na base do cliente. Outros aeroportos internacionais aqui no Rio de Janeiro não tem condição de fazer. Então, a gente montou uma equipe capaz de fazer isso. Temos aqui o Adrian, o Henrique, o Luiz Guilherme, são gestores super competentes da nossa área técnica comercial que têm se debruçado dia após dia em soluções novas para atender. Então, a gente deixou de ser só um aeroporto e passou a ser
essa estrutura, né? Outro exemplo de o que a gente pode fazer, na verdade, é um princípio nosso, não é ficar perguntando por que as coisas não estão acontecendo ou por que as coisas pararam de acontecer, mas sim o que a gente pode fazer para as coisas voltarem a acontecer, né? E um dos cases foi que, com esse negócio da Covid, a cidade de Cabo Frio começou a ter limitação de acesso para a entrada de pessoas. Um dos meus principais negócios, que é transporte de pessoas para plataformas, caiu muito. As pessoas tinham dificuldade de acessar o aeroporto e, com isso, algumas empresas, como Petrobras e outras operadoras, levaram para o Rio de Janeiro a operação de helicóptero, mesmo sendo pior para eles logisticamente. Mas, Rodrigo, oi. Desculpa, o assunto super rico e interessante é que a gente tem 2 ainda para apresentar. Sim, sim. O nosso tempo da Câmara é um pouquinho mais curto. Se você puder concluir para aí, a gente volta com as perguntas depois da audiência para você. Beleza, Mário. Então, só para concluir, na verdade era meu último ponto mesmo, a gente sentou com a prefeitura, com a rede hoteleira local, com os principais players dessa cadeia de logística de pessoas para a plataforma e trabalhou junto nos gaps que a gente tinha e como a gente podia resolver esse problema. Então, esse, para mim, tem sido o grande segredo do sucesso do aeroporto de Cabo Frio. Tem sido flexível e tem tido a sabedoria de escolher bons parceiros, como o Porto do Açu. A gente está lá com um novo aeródromo sendo construído já em fase final, outros projetos, o Condilog, condomínio logístico, a ser construído no ano que vem. Tem mais um terceiro projeto que ainda está fresquinho para sair, ainda está um pouco confidencial, mas tem um monte de coisa saindo porque a gente está escolhendo bem os parceiros e dividindo essas tarefas. Tá? Obrigado, Mário. Nada, Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado a você pela ótima explanação. E, como eu já te fiz a pergunta antes, o nosso tempo está ficando curto, vamos passar para o Leonardo, da Interfreight. Leonardo, por favor, para a sua apresentação do que você vê no momento e como a Interfreight está vendo essa saída, né? Que a gente agora está procurando alternativas para sair mais forte, né? Porque as tendências já existiam, né? A gente sabia de tudo, sabia que tinha por aí as entregas de iFood, sabia todas as alternativas que estavam colocadas. O que a gente não sabia é que ia ter que acelerar tanto, né? Agora nós temos que acelerar na curva. Então, vamos ouvir um pouquinho o Leonardo. Primeiro, boa tarde, né, para todo mundo. Agradeço aí o convite da Câmara, agradeço o convite, Mário, e parabenizar os colegas pela apresentação. Acho que foi bem bacana, bem elucidativa, e vai casar um pouco com o que eu tenho para falar, que eu acho que é uma essência muito importante em termos de soluções e criatividade necessária, né? Sempre necessária, mas nesse momento agora mais ainda, né? E o que é uma mensagem que eu quero passar frente a essas feras da logística e representando instituições tão grandes e fortes, como que o importador, como que o exportador, né, do Comex, você que está aí do outro lado nos assistindo, consegue se beneficiar de fato, na prática, disso tudo que está sendo apresentado hoje, né? Então, eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer, né? E por quê? Uma parte do título desse webinário é os impactos da Covid nos negócios, né? Então, a gente sabe, em termos de logística internacional, nós estamos falando de portos e aeroportos que, sem logística internacional, não tem alimentação. Então, desde o início da pandemia, em março, e é muito legal você falar de tendência, né? Porque todo mundo fala, o que vai ser o novo normal depois do Covid, depois da pandemia, o que vai acontecer, o que vão ser as tendências que vão ficar. E eu sempre falo e discuto isso com pessoas, sabendo que o Covid pode ter trazido
uma ou outra tendência, mas, no geral, ele só acelerou a maioria das tendências que já existiam. Acelerou a transformação digital que já impactava dia após dia a vida dos profissionais, a vida das empresas, né? Pessoas que nunca tinham abrido o Zoom na vida, nunca tinham feito uma reunião online na vida, passaram a ter que trabalhar através de videoconferência da noite para o dia, levar computador para casa, fazer VPN, ter que cuidar de criança, entrar online para fazer reunião, mandar o filho ficar quieto e fazer comida, tudo ao mesmo tempo, porque é a realidade que nos apresentou, né? Então, assim, as tendências estão só... O Covid simplesmente acelerou muitas tendências. Em termos de logística internacional, o primeiro impacto que a gente vê foi justamente na malha de transporte aéreo, né? Que o primeiro efeito foram os países se fechando, todo mundo se fechando, restrições cada vez maiores no transporte de passageiros, que, se falando de cargas, né, por mais que nós estamos falando de cargas, o transporte de passageiros, transporte aéreo de passageiros, impacta muito no transporte de cargas, porque a maioria das cargas são transportadas em aviões de passageiros, né? E o que se manteve regular durante a pandemia? Foram os voos cargueiros, né? Muito bem falado aí pelo nosso amigo Rodrigo. O aeroporto de Cabo Frio foi, sim, foi e continua sendo uma opção muito forte dentre esse cenário todo, justamente pelos cargueiros regulares, né? Porque essa foi a saída para o transporte aéreo de cargas durante a pandemia, onde você via companhias aéreas exclusivamente de passageiros, ou quase que exclusivamente, colocando 90% da sua frota no chão. Então, você começa a ter que criar alternativas e também ser criativo para pensar soluções. E frente à pandemia, com queda de demanda, com incertezas, o movimento mais comum das empresas foi justamente olhar para o caixa, né? Todo mundo começou a fazer e tomar medidas justamente para proteger ou gerar qualquer receita que fosse para segurar o caixa, né? Sobrevivência. É o momento extremo de sobrevivência, né? Então, nesse momento de sobrevivência, as empresas começaram a olhar mais são as alternativas que a gente tem no mercado, seja durante a pandemia com as restrições que a gente tem, ou seja no pós-pandemia, o que pode ficar para depois, né? Em termos de transporte marítimo, a gente ainda manteve uma solidez grande no transporte de contêineres, no transporte de carga geral, que foram menos impactados, que dependiam menos do transporte de passageiros. E por mais que a demanda geral, seja no Brasil, aqui no Sudeste, no estado do Rio de Janeiro, caiu, ainda o Comex não parou, né? Porque a cadeia de suprimentos global ainda é extremamente essencial e necessária para que as empresas continuem se desenvolvendo. Então, o transporte marítimo não parou, como o João também falou, os portos continuaram operando como atividades essenciais, e são, de fato, essenciais. Imagina você parar o Comex, aí você para o mundo de vez mesmo, vamos voltar para as cavernas, né? Que é mais fácil. Mas, enfim, então, mas o que frente às apresentações do João e do Rodrigo, o que eu acho que tem que ficar uma reflexão muito grande para você que está aqui nos assistindo. Você que está aqui nos assistindo ainda está saindo na frente, mas ainda existe uma quantidade enorme de pessoas que não estão aqui nos assistindo e que ainda não entendem como todas essas soluções e ferramentas que Rodrigo e João apresentaram podem serem aplicadas para vocês no dia a dia, né? Muita empresa que está, às vezes, em Minas Gerais, está em São Paulo. Eu estava aqui um pouco antes do webinário tirando alguns números de transporte aéreo, do final do ano passado, de importação, né? Do final do ano passado e de abril. Tivemos aí uma queda de mais de 30% no volume, mas você tem meses, mesmo em novembro do ano passado, em que o volume de cargas destinadas a empresas do estado do Rio de Janeiro, mas que ainda eram operadas no estado de São Paulo, é enorme. Eu fiz uma amostragem do mês de novembro em que 2.300 operações eram destinadas a empresas do estado do Rio e foram operadas no estado do Rio. E em São Paulo você tinha 2.000 operações que eram destinadas ao estado do Rio. Então, assim,
você tem muitas soluções, você tem muitas alternativas hoje em dia que foram desenvolvidas, sim, pela iniciativa privada aqui no Rio de Janeiro, como os colegas apresentaram, e que ainda não são tão conhecidas, seja por falta de contato direto ou pela divulgação. Esse evento aqui hoje é um trabalho de divulgação, justamente porque o conhecimento é o que vai, de fato, o conhecimento e entender a parte estratégica por trás disso tudo é o que vai, de fato, conseguir ajudar as empresas a reduzir custos, gerar melhores resultados durante a pandemia e depois da pandemia, né? Então, nós precisamos, eu acho que alguém até falou essa palavra mais cedo, usar muito a criatividade agora. A gente teve a apresentação dos colegas de o que é o mais comum no Comex. Quem trabalha há alguns anos no Comex, trabalha numa importadora, numa exportadora de médio, pequeno porte, é o cara que lida com transporte de container, FCL ou LCL, ou transporte de carga aérea em avião passageiro. Então, ele conhece o básico, às vezes. Ele está ali no arroz com feijão e não tem experiência ou não tem contato com quem tenha conhecimento para enxergar essas alternativas, como o Porto do Açu, como o aeroporto de Cabo Frio, e como tudo isso vai se conectar com a logística necessária para abastecer, né, a cadeia de suprimentos da empresa em que ele atua. Então, eu acho que o conhecimento, né, precisa ser mais simples. A gente precisa aprender e precisa cada vez mais disseminar esse conhecimento, como isso tudo pode, de fato, ajudar na prática as empresas a economizarem custos. Não só as de outros estados, a gente fala de o estado do Rio como hub no Brasil, mas empresas do próprio Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que às vezes utilizam outras estruturas e que poderiam estar economizando custos trabalhando direto com o Rio de Janeiro, né? Nós mesmos tivemos uma operação alguns anos atrás, e é legal o João falar do Açu como um porto novo. Uma das primeiras operações de projetos de grande porte no Porto do Açu foi feita pela Interfreight, uma importação de 17 caminhões fora de estrada, um navio inteiro fretado, e na época ninguém se falava quase em usar o Porto do Açu para projetos de grande porte. E foi uma opção fantástica, porque a gente trouxe equipamentos 100% montados, teve toda a estrutura retroportuária para desmontar esses equipamentos e depois escoar, fazer a logística rodoviária para escoar esses equipamentos Brasil afora. Então, são ainda alternativas não tão conhecidas. Eu vou bater muito nessa tecla, porque não só saber, existe Porto do Açu, existe o aeroporto de Cabo Frio, mas para o profissional do dia a dia do Comex, entender como, de fato, essas alternativas podem se encaixar na operação deles e como essas alternativas podem se encaixar e podem gerar resultado, né? Não só, vamos ver aqui como que a gente pode fazer uma operação teste. Não é só isso, de fato investigar, entender as ferramentas. O Rodrigo estava divulgando aí do Business Park, entender como tudo isso pode entrar no dia a dia de empresas também de médio e pequeno porte, não só de grandes nomes, grandes projetos grandes no mercado, mas do médio e pequeno, como que isso pode gerar resultado para eles, né? Então, eu queria mesmo deixar essa reflexão, estou tentando ser bem conciso aqui para poupar o tempo, sei que hoje o tempo está bem apertado, mas eu queria focar bastante nisso, como que o conhecimento precisa chegar mais nas pessoas para que elas entendam e usem a criatividade para gerar melhores resultados, utilizando alternativas como o Porto do Açu, como o aeroporto de Cabo Frio, que são alternativas fantásticas. Se você for ver a estrutura tanto do aeroporto de Cabo Frio quanto do Porto do Açu, você não encontra isso em qualquer lugar. Eu já fiz operações grandes de carga de projeto em vários portos, aeroportos, e quando você conhece um pouco mais, é fácil você dar valor. Mas para o profissional do dia a dia do Comex, que nem entende, às vezes, a relação de a gente não tem ógimo, igual o João falou,
a gente tem 100% do nosso profissional, é contratado, é próprio. E beleza, e para o profissional comum, onde que isso impacta? Que diferença que isso faz? Tem muita gente que ainda não tem essa percepção. Então, conseguir transformar todas essas vantagens numa linguagem simples e numa forma que isso dissemine mais, é onde sim, eu acho, Leonardo, vai fazer total diferença para o profissional do dia a dia do Comex enxergar como aquilo se encaixa na logística dele, né? Então, é por isso que, e isso é uma das missões nossas, Interfreight, como provedor de soluções, como empresa que cuida de ponta a ponta da operação de importação e de exportação de clientes, justamente assessorando e tentando usar a criatividade e traduzir essas ferramentas que às vezes parecem complexas, né? Essas alternativas que podem parecer complexas, mas que às vezes podem se encaixar, sim, no dia a dia de muitas empresas. E é isso. Estou tentando ser bem unido para a gente poder poupar o tempinho. Obrigado, Leonardo. Ótimo, Leonardo procurou explorar bastante a nossa estrutura e até o tema, né, do nosso webinar, que é do Hub Logístico, que é um sonho, que não é recente, viu, Leonardo? A gente, há muito, os profissionais de logística, principalmente os do Rio de Janeiro, se posicionam a cidade, o estado, como uma grande possibilidade de se tornar um hub logístico. A gente sofreu revés importante com as questões de segurança, né? Mas sim, agora a questão de segurança está bem mais adaptada à nossa realidade. Houve uma grande pressão empresarial para conseguir melhorias na segurança. Quando a gente estava conseguindo isso, como sempre vai acontecer, veio a pandemia e mexeu com todo esse movimento, veio a crise do petróleo, veio a briga da Rússia com a Arábia Saudita e as questões de China e Estados Unidos, mas é isso mesmo, é assim que a gente vai ter que aprender a conviver daqui para frente. Você explorou bastante essa ideia de que nós temos alternativas internas muito convenientes, e é isso mesmo, é para o Rio, mas é para fora do Rio também, né? A gente conversou já sobre isso, a carga do Porto do Rio é pelo menos 51% a 55% mineira, né, de Minas, né? E a gente precisa estar muito atento para não perder esses movimentos. Agradeço ao Leonardo. Vou passar agora para o Gustavo Lopes, que é diretor da ARME. Gustavo ficou por último, que pode ajudar a gente a condensar aí essas três visões de transporte marítimo, aéreo, e o Gustavo faz parte de uma empresa mais de logística integrada, né? Um operador logístico em essência, um 3PL ou um 4PL, não sei como eles na ARME se intitulam, mas são uns caras muito observadores, muito confiantes, jovens, e a gente tem muito carinho em ver crescer e em ver se desenvolver no Rio. Certamente abalados também, como todos no Rio, pela crise do petróleo. E aí a gente quer ver o Gustavo se apresentar a ARME e já responder essa pergunta, né? Como a ARME sai, se já começou corajosa. Eu sei que a ARME eu conheço, e são sempre muito corajosos, e como que está saindo para voltar a curva para cima, a direção para cima da seta, crescer bastante, e até certamente os colegas aqui, todos eles, né? A ARME tem essa possibilidade de agregar os serviços de todos os outros aí. A palavra é sua, Gustavo. Maravilha, Mário. Primeiro aí agradecer a HK pelo convite. É sempre muito legal estar participando desses eventos. Agradecer a você. Parabenizar aí o Rodrigo, o João, o Leonardo aí pela explanação. Foi muito bacana. Acho que tem tudo a ver, muito pertinente com o tema e é muito atual, né? É uma visão que a ARME também acredita muito, né? A ARME, só para dar uma explanação rápida, eu vou entrar depois mais a fundo, é um operador logístico
do Rio de Janeiro. Temos 600 mil metros quadrados distribuídos nas nossas plataformas, nas nossas bases ao longo do Rio, e acreditamos no Rio de Janeiro como um hub logístico e apostamos nisso fortemente. Tanto é que, dentro da nossa estratégia, a gente não saiu dela em nenhum momento em fortalecer o Rio como um hub. Então, já fomos chamados para sair do estado, para sair para fora, e continuamos nossa linha muito focada no Rio, para ajudar e contribuir nessa construção do Rio como hub. E nós acreditamos também, aí eu vi aí um pouco ouvindo a explanação do Rodrigo, do João, do próprio Leonardo, acreditando muito na iniciativa privada como indutor desse movimento na transformação do Rio num hub logístico, fazendo com que nós tenhamos a capacidade de receber carga do mundo e distribuir para o Brasil, como você bem disse, aí 50 e poucos % da carga de Minas passam por aqui, 50% do PIB nacional está a 500 quilômetros de raio do Rio de Janeiro, então não tem porquê a gente não acreditar nisso. Na verdade, a pergunta é, acreditando nisso, qual a construção que nós temos que fazer para chegar num ponto de realmente virar uma referência para o Brasil e virar uma referência para o mundo. E é um pouco disso que eu vou abordar hoje, dando uma visão um pouco do novo operador logístico. E aí vai esbarrar assim, um pouco nas coisas que foram ditas aqui. Rodrigo, por exemplo, fortaleceu muito o ponto do aeroporto de Cabo Frio, que eu acompanho um pouco de longe e torço muito por eles, né? Torço por todos que estão aqui, mas é muito legal a história e como eles estão se reconstruindo dentro dos movimentos da dinâmica do mercado, que realmente esse novo operador tem que ser flexível, ele tem que ter capacidade de se reinventar. O Leonardo bateu muito no ponto da criatividade. Então, são elementos importantes para a construção de uma malha logística que dê base para a gente ser considerado um hub. Para ser considerado um hub, tem que ter alguns fundamentos e vão perpassar pelos pontos que foram ditos aqui. Então, assim, eu vejo também que a gente cita muito aí a questão do pós-Covid. Eu nem sei quando é esse pós-Covid. Eu acredito que a construção é aqui e agora, né? Porque na medida do que o tempo foi passando, foi ficando mais distante a questão do pós-Covid e a gente tem que fazer o momento. Eu acredito, olhando agora o cenário em um curto espaço de tempo, a gente vê o Rio de Janeiro com diversas concessões que vão acontecer, outras que vão se renovar. Tem uma questão o mercado o pós-Covid, ele criou imensas oportunidades e se você souber movimentar, ser ágil, ser versátil, você consegue aproveitar esse movimento de mercado que aconteceu como sendo catalisador a situação do pós-Covid, né, do Covid. E tem uma situação que passa por todos nós que estamos nessa explanação, que é a questão do óleo e gás. O óleo e gás teve uma queda, mas ele tem a sua retomada, ele está acontecendo, e nós acreditamos da ARME que é um catalisador, é um indutor para a questão do hub logístico. Ele traz uma necessidade de investimento forte, e a gente ouviu um pouco aí falar dos investimentos que aconteceram de Cabo Frio, do Porto do Açu, a gente sabe de outros portos também. A ARME investiu em novas bases, colocou muito dinheiro também para dar apoio a esse novo momento da indústria do óleo e gás, onde 60% do nosso negócio hoje e nossos clientes, desde pequenos, médios e grandes, vêm desse setor, como um catalisador realmente para ajudar a ser o indutor dessa malha logística, mas não que seja somente ele. No momento em que ele induz, aporta dinheiro e você cresce como uma malha logística forte, você cria possibilidades para que outros mercados, seja o farmacêutico, seja o químico, seja o mercado a indústria da moda, e aí posso pecar e faltar em alguma, a gente vai ter a possibilidade de aproveitar esse momento do óleo e gás
para conduzir o nosso mercado e poder olhar para outros e realmente virar uma referência para o Brasil e para o mundo, que eu acredito que isso é possível, como uma referência de entrada e saída de cargas do Brasil. E aí, o que eu digo, qual é o nosso papel nesse cenário? A gente acredita que o operador logístico como a Arme, ele é aquele nó na malha logística que realmente conecta com porto, com aeroporto. Eu tenho, por exemplo, carga hoje lá no porto, já tive relações de cargas com o aeroporto, o Leonardo, a Interfreight, já fez algumas parcerias com a ARM, porque nós conectamos esses donos de ativos logísticos ou responsável por fazer o 4PL, por exemplo, e a gente tem muito freight forwarder dentro da nossa casa hoje, com base montada dentro dela, conectando soluções conosco, fazemos essa conexão para ligar fornecedor e cliente dentro do Brasil e ligando com o mundo. Então, eu tenho ligações lá do outro lado do mundo que sabem das nossas conexões, criando soluções. E eu vejo isso sendo um papel desse novo operador, e tem tudo a ver com o que a gente vem falando aqui, como a solução, por exemplo, do Business Park, do aeroporto. A gente quando olha para uma das nossas bases, ela tem esse papel também de oferecer para os clientes novos a possibilidade, nossos ou novos, né, a possibilidade de criação dessas áreas onde você tem toda uma solução de atendimento, desde de solução simples de uma filial, como oferecer soluções de carga pesada, guindaste, operações e projetos para contribuir à integração de uma nova empresa à realidade Brasil-Rio de Janeiro. Então, eu acredito que o perfil desse novo operador, ele passa por isso. Primeiro, a gente ouve um pouco na fala, na conversa de todos que estiveram aqui, propósito. Existe propósito nesse novo operador. E esse novo operador, ele não é novo de idade. Tem operador que tem 5 anos e faz muito bem o que faz, mas um novo operador é aquele com mindset novo. Ele pode ter 20 anos, 30 anos, mas está fazendo... soube se reinventar para um novo momento. Então, ele tem propósito, ele é ágil, versátil, flexível, porque ele sabe se adaptar rápido, ele toma decisão com muita velocidade e ele é flexível, porque ele olha para aquele contrato, ou melhor, ele pegou os contratos dele e adaptou esse novo cenário para dar mais flexibilidade, para você não ficar olhando para o contrato ao invés de olhar para o cliente. Então, os contratos hoje eles têm que ser possíveis de atender a dinâmica do mercado, senão você fica preso numa realidade que muda a todo momento. E esse novo operador, ele tem essa característica, né? Ele tem a característica de colaborar mais e competir. O que a gente ouviu aí a todo momento? Colaboração. As cadeias colaboram entre si. Ou seja, existe competição? Existe, mas a colaboração... Eu tenho operadores que poderia ser dito, meu competidor, não, ele é um operador que, na maioria das vezes, está colaborando e contribuindo comigo na cadeia que eu estou querendo ajudar, que eu estou querendo, de alguma forma, aumentar ou dar uma solução, né? Esse novo operador, ele não olha a tecnologia por si só, ele tem dentro, no mindset da empresa, ela é toda voltada para a inovação. Então, inovação é a forma de pensar diferente, de encontrar soluções para o que está acontecendo ali, seja com o setor ou a pessoa que está do seu lado, seja para o seu cliente, para o teu parceiro, para o que for. É um mindset diferente, pensando a todo momento em trabalhar as oportunidades que estão na sua cara. Esse é um novo operador, diferente daquele top-down, que às vezes pega uma solução da hora tecnológica e coloca e implanta ali, muitas das vezes não dá certo. E aí fica uma tecnologia, às vezes, defasada, que não funciona, que não encaixa com o negócio. O novo operador, não, ele tem um mindset onde a empresa toda pensa em solução a toda hora. É até difícil de muitas das vezes uma empresa que está no mindset no passado compreender esse novo operador, porque ele está toda hora gerando soluções e correndo muito rápido.
de forma muito rápida, né? E essa característica que eu vejo, eu posso falar da ARME, mas eu vejo, quando eu vejo o aeroporto falando, isso me dá ânimo, eu falo, pô, isso está acontecendo, parceiros nossos, a gente vê aí a Interfreight, o Porto do Açu. Porto do Açu é uma solução fantástica aí de alguma coisa que lá atrás chegou a ser desacreditado e está acontecendo de fato, mas muito por conta do mindset quem está apostando está à frente deles. E isso acontece também, a gente vive isso na ARME, né? E como eu disse, né, a ARME é um operador que acredita, tem profundo conhecimento do Rio de Janeiro, ama e aposta nesse lugar. A gente tem 600 mil metros quadrados, e dentro desses 600 mil metros quadrados, nas nossas filiais, elas estão onde? Elas estão localizadas dentro dos arcos importantes e próximo de ativo logístico, onde você pode se movimentar a todo momento. Agora, o importante é estar aqui. Eu posso estar com a minha base, ou posso estar na base do cliente, ou através do uso da inteligência, contribuindo, colaborando. Então, esse novo operador que junta esses elos, ele também tem uma velocidade de atuação, de estar no lugar onde tem que estar, que cria e favorece esses elos da malha logística no Rio de Janeiro. Então, a gente vê isso, de fato, acontecendo. E aí eu vou falar um pouco a gente, quando... Foi muito legal aí ouvir do Porto o conceito deles de separa por hubs, né? Aí tem hub de tudo que é jeito, né? É fantástico aí a ideia. A ARME, ela se vê como uma plataforma que oferece soluções para o cliente. Então, em uma determinada base, eu sou muito focado no óleo e gás. Criamos e desenvolvemos soluções específicas para essa indústria. Numa outra, eu tenho mais voltado para soluções da indústria química. Hoje estamos apostando e investindo milhões numa nova filial que a gente está acabando de abrir. Essa nova filial é voltada para o mercado de alto valor e e-commerce, porque nós acreditamos nesse movimento. Esse movimento começou a acontecer. Nossos clientes o prospect vieram bater na porta e dizer: eu preciso desse apoio. Então, na hora que você vê, tem que ser rápido em fazer estudo, fazer suas contas e definir a decisão. Ou é ou não é. Então, eu vejo muito isso na visão desse novo operador. É muito ágil tomar solução, colocar essa solução e se adaptar à demanda do cliente, né? Porque esse nosso consumidor, ele hoje aperta a gente por tempo de resposta, por qualidade de serviço, por somar os serviços. Ele não quer mais saber das desculpas do passado, não quer. Fica enfadonho. Então, o novo operador, ele tem esse papel, né? E aí, dentro da casa de uma plataforma como essa, a gente vai encontrar diversas soluções. A gente vai encontrar desde as soluções comuns, né, que aí o pessoal comentou muito aí, a armazenagem, a gestão da armazenagem, a gestão do estoque, vai ter as operações pesadas de guindaste, de grandes empilhadeiras, até o refinamento da montagem de kit, da mistura de produto, ou seja, você vai atender do pequeno até o grande cliente. Não tem hoje mais, não, só atendo cliente de grande porte ou não. O novo operador, ele também tem essa capacidade de adaptar e criar soluções. E tem uma coisa muito legal que acontece. Você pega, por exemplo, o mercado de óleo e gás, que é um mercado realmente indutor hoje da economia, e cria soluções para ele. Eu tenho certeza que acontece com a Sul, com o aeroporto, com o Interfreight. Você descobre soluções para aquele mercado e depois aplica em outro. Aplique um outro, porque você adapta e daqui a pouco está aplicando uma solução do mercado de óleo e gás no mercado do químico ou na carga geral, porque elas vão se conectando. Então, assim, essa perenidade, velocidade de tomada de decisão e de aprender, o aprendizado contínuo, é a visão que eu tenho desse novo operador, e ele é, sim, um fomentador, um pavimentador dessa construção para a gente realmente ser uma referência, um hub para o Brasil, um hub logístico, né? Esse novo operador, ele tem esse papel de conectar as coisas. Essa é a minha visão, é uma percepção, é uma crença no Rio de Janeiro, uma crença no caminho que está sendo construído.
Mário, eu fui rápido por causa do nosso tempo, beleza? Gustavo, você deu um show, como sempre, de paixão pela logística. Eu sei que você é um apaixonado, o pessoal da Arme é muito apaixonado, e se deixar, realmente, eles não vão parar, porque tem muita história, fala coisas muito bacanas de administração de pessoas, são muito motivadores, são realmente exemplares nisso. Eu vou dar esse depoimento sem querer puxar para nenhum lado, mas é porque realmente o Gustavo é um apaixonado. E inovação, realmente você tem duas alternativas: ou gasta um caminhão de dinheiro ou escuta o cliente. A Arme, eu sei que é a empresa malandra, ela gosta de escutar o cliente, aceita a reclamação com resignação e se adapta para o cara não reclamar mais, para conseguir atender, entregar um nível bacana. Realmente muito bom, obrigado. Maíra, agora preciso da tua ajuda para a gente tentar pelo menos fazer uma pergunta para cada um, né, Maíra? Sim, eu vou sugerir, eu estou dando uma olhada nas perguntas que chegaram aqui para a gente no chat, eu vou sugerir fazer uma pergunta geral, que eu acho que vai se aplicar a todos os palestrantes, que foi a pergunta do Ivan. Ele perguntou quais são as principais travas que afetam o setor de logística, como infraestrutura deficiente, burocracia excessiva, baixa produtividade, etc., que contribuem para o chamado custo Brasil, e o que está sendo feito para removê-las. É uma pergunta de infraestrutura, vamos fazer a sequência que a gente fez aqui, então, para responder, a mesma sequência de apresentação, tá bom, João? Começa com você, e aí, vamos, por favor, tentar ser breve, acho que a gente estourou, né, o tempo. Bom. E vamos tentar ser breve. Eu sei que é uma pergunta que tem uma conotação bem de infraestrutura e bem ligada a uma atuação mais dos entes públicos, mas vamos tentar falar de nós mesmo, cada um fala do seu lado. Não, bem pontuado, até porque se eu for dar uma explicação, uma resposta completa, eu vou perder aqui uns 15 minutos falando sobre isso, porque é um tema realmente importante, né? Em termos de gargalo, quando a gente fala de gargalo logístico para a gente, e aí eu coloco bem aí, eu vou falar o ponto de vista do Porto do Açu, porque cada um aqui pode falar um pouco digamos, do seu negócio, né? Mas a gente está numa região que é relativamente verde na questão de logística, né? Então, a infraestrutura logística de toda a região não é das mais desenvolvidas. O Norte Fluminense não era, quer dizer, na época sucroalcooleira, aí sim era uma grande área, mas a economia ali deu uma caída e agora a gente está sendo parte dessa retomada. Então, para a gente, quando a gente fala de infraestrutura, o principal para a gente é essa questão da conectividade, né? Quando você fala de um porto, e um porto indústria, do Porto do Açu, maior da América Latina, a gente precisa ter essa conectividade muito funcional. E quando eu falo de conectividade, além dos projetos que eu mencionei, ferrovia, rodovia, que a gente depende, como eu coloquei, não é um projeto do porto, tá? É que é tão importante para a gente que a gente trata como se fosse. Porque, na verdade, a ferrovia, a gente está falando do governo federal, a rodovia está falando do governo estadual, mas é extremamente importante para a gente. Então, colocando assim, o maior gargalo para o desenvolvimento portuário, eu coloco a conectividade como o gargalo número 1 aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou nem falar da questão tributária, que eu vou deixar um pouco de fora disso, mas a questão de conectividade é o gargalo mais importante para a gente. Obrigado, João. Rodrigo. Vamos lá. Eu entendo perfeitamente o que você quer dizer com essa pergunta, e o que a gente está fazendo para resolver primeiro, chamar as pessoas um pouco para lucidez. Por que isso? Porque, por exemplo, recentemente eu recebi uma solicitação de apresentar o certificado de conteúdo local do aeroporto de Cabo Frio. E aí eu fico pensando assim, se alguém tem dúvida que o aeroporto de Cabo Frio está no Brasil, né? Ele está no Brasil, ele fica aqui, ele não está na Alemanha, ele está aqui, ele é local. Mas esse é um exemplo de burocracia que a gente faz sem questionar. Então eu chamei o cliente e falei, cara, não faz sentido o que você está me pedindo. Né? Bom, e tentar conversar sobre isso. A outra coisa é chamar os parceiros. Eu estou recebendo agora um equipamento vindo dos Estados Unidos e eu preciso levar para o Açu para embarcar
numa embarcação de apoio para levar para a plataforma. Antigamente, a gente deixava isso tudo solto. Agora, a gente tem que começar a se falar e tentar achar a solução. Então, eu chamo a turma do João e falo, pessoal, ó, vai chegar equipamento, a gente precisa... Aí eu chamo a transportadora, senta todo mundo numa mesa virtual aqui no Teams e fala, olha, bom, a carga chega dia tal, nós vamos ter que pegar, jogar rápido na carreta, mandar lá para o Açu tem que estar pronto para receber, para colocar na embarcação. Então, exatamente, a gente tem que eliminar as dependências que a gente tem da infraestrutura estatal e começar a construir a solução entre a gente. E aí o Açu veio agora com a solução da Norsul, que é algo que a gente já está pensando também, já joga ali para Arraial do Cabo, coloca na balsa e leva via mar. Então, começar a achar essas soluções entre a gente e trazendo, como o Mário muito bem colocou, o cliente para a discussão. Chamar o cliente e falar, olha, eu tenho essa e essa solução. Essa aqui custa A, essa custa B e essa custa C. Você me diz o que você quer no pacote aqui, porque também, às vezes, o cara quer pagar mais para ter mais rápido. Às vezes, ele quer pagar menos e mais devagar. Né? Então, esses são os caminhos que a gente tem tomado. Obrigado, Rodrigo. Leonardo, vamos a você. Vamos lá. Eu faço coro com o Rodrigo. Eu acho que existem as deficiências que dependemos de governos, de estados, de governo federal. Sim, existem, né? São conhecidas. Mas não adianta... mas a gente já teve muitos avanços. Se você pegar dos últimos 15 anos para cá, né, quando a gente tinha a economia um pouco em alta, sempre tinha travas e mais travas, gargalos enormes em estrutura portuária e aeroportuária para a carga. Eu lembro, ainda em Minas, tentando agendar a coleta de um container no porto e tinha não tem janela para carregar, porque não, era volume tão alto de carga que não existia estrutura para escoar de forma decente. Então, hoje em dia, o movimento é ao contrário. Existem muitas opções, muitas alternativas. Então, eu volto fazendo coro em que a gente precisa pensar mais nas soluções, nós, da iniciativa privada, né? Nós mesmos buscar essas soluções, buscar o conhecimento, buscar o que existe no mercado de alternativa, e concordo plenamente também com o Rodrigo quando ele fala da lucidez. Não existe operação logística perfeita. Você tem ali a pontualidade britânica, a qualidade alemã e o preço chinês, né? Tentando, brincando assim. Tudo um equilíbrio, é tudo uma troca, né? Você quer o mais rápido, às vezes vai ter que um custo maior. Você quer o mais devagar, né? Você pode receber com mais tempo, você vai ter um custo menor. Então, somos nós mesmos, iniciativa privada, buscando conhecimento para virar esse jogo, independente de governo. Eu acho que o caminho é esse. Obrigado, Leonardo. Gustavo, você viu que seus colegas falaram, né, indiretamente ou diretamente do trade-off, que é uma coisa que você falou também, que é a busca da tecnologia eventualmente sem sentido, de ter por ter e não se aplicar, né? A gente sempre faz aquela pergunta, pessoal nosso de logística já mais estruturado, é a famosa pergunta, será que o cliente paga? Esse é um dos assuntos também interessantes, que pelo que eu percebi, você e a Armin são muito conectados nisso, né? Gustavo, sua visão agora para a gente. Vamos lá. Então, vou ser um pouco repetitivo, né? Porque eu acho que o pessoal já falou o que eu acredito, que nós acreditamos aqui da Armin. Então, para superar a questão do custo logístico, que tem a ver com aqueles gargalos históricos, estrutura, a questão do imposto, a questão da guerra fiscal, a questão da... Enfim, isso gera a questão do nosso custo logístico, custo Brasil. Existem as searas onde isso está sendo discutido, e eu acho que a gente teve alguns avanços, seja pela Firjan, pela Associação de Comércio, seja pelas outras diversas associações, alguns avanços onde a iniciativa privada está mais próxima, né? Além disso, tem os planos de Estado e planos de governo que também traduzem algumas necessidades da iniciativa privada para os planos acontecerem, né? Os planos diretores. Tirando isso, tem um papel nosso, da iniciativa, realmente a iniciativa privada como provedor de solução.
através, e aí sendo bem objetivos, através de soluções ágeis, soluções colaborativas e integradas com a nossa realidade, na medida que a gente... E simples, né? Simples. Considerando esses fatores, pelo menos você é capaz de reduzir um pouco desse impacto. Esse é o nosso papel, é o que eu acredito. Enfim, Mário, é o que eu tinha aí para contribuir. Obrigado, Gustavo. Mayra, eu acho que a gente pode encerrar ou tem mais pergunta? O que você acha? Então, Mário, a gente tem algumas perguntas a mais, mas realmente o tempo está um pouquinho curto, né? A gente já passou um pouquinho do horário previsto. Os palestrantes gentilmente cederam os seus e-mails para envio de dúvidas, então, se alguém tiver alguma dúvida para ser enviada, posso receber também através do e-mail eventos@ahk.com.br. Eu posso ser esse ponto focal para quem tiver mais alguma dúvida. E eu gostaria de agradecer a presença de todos em nome da Câmara. Passo para o Mário para fazer o encerramento. Bom, pessoal, muito obrigado. Peço mais uma vez desculpa por eu ter que me adaptar ao celular. Realmente foi em cima da hora, aos 40 do segundo tempo, e eu não tive muita alternativa e estou ainda sem conexão e estou tendo que ficar pelo celular mesmo, pelo 4G. Vocês me desculpem, mas logo depois engrenou, eu acho que foi super bom. Agradeço demais ao João, ao Rodrigo, ao Leonardo, ao Gustavo, pelas ótimas explanações. Agradeço a audiência, né, que a gente teve. A ideia é realmente contribuir, isso é um fórum de discussão. A Câmara faz isso sempre, procura estar muito atualizada e faz com muita assim, tranquilidade, né? Coloca pontos de vista diferentes, não encaminha para nenhuma direção, procura ser sempre muito livre de compromissos, e eu acho que a gente, de certa maneira, cumpriu esse papel. Agradeço demais a todos e desejo uma boa tarde e uma boa recuperação. Eu acho que vai acelerar e aqui só tem corajoso. Todo mundo está confiante que a gente vai passar por isso muitas outras vezes, então tem que aprender a sair, para poder, quando entrar, já saber como que vai sair. Tá bom, gente? Muito obrigado, uma boa tarde a todos.